Eu quero convidar você para a gente ler apenas um verso, mas quero convidar você para deixar a sua Bíblia aberta também, no texto de Romanos capítulo 14. Nós vamos ler um verso apenas, mas deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, que é o texto que nós vamos trabalhar nesta noite. Romanos, capítulo 14, nós vamos ler apenas o verso 17. Romanos 14, verso 17. Mas, como eu falei, você que puder, fique com a sua Bíblia aberta, se estiver no celular, fique com ela aberta, que nós vamos trabalhar todo esse texto, ou procurarmos trabalhar todo esse texto, ou o contexto desse que nós vamos ler, para entendermos a palavra que Deus tem para nós, para nos ensinar nesta noite. O texto é bem simples, né? E nessa tradução que eu utilizo, ele diz assim: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem uma tradução que diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pai querido, nós agradecemos por esse momento, louvamos o Teu nome, pela bênção de nos reunirmos, pela bênção de iniciarmos a nossa semana, podendo neste dia, ou separar este dia, para estarmos em comunhão, para estarmos juntos, para podermos, ó Deus, elevar diante do Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, o reconhecimento da nossa pequenez e o reconhecimento da Tua graça sobre nós, do Teu amor que nos envolve, do Senhor como o único que é digno de receber a adoração, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o nosso Redentor através de Jesus. Na nossa pequenez, nós que não somos nada, hoje estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e só podemos elevar a nossa voz para o Senhor para Te agradecer. Agradecer por aquilo que o Senhor nos faz, agradecer pelo Teu cuidado, como nós cantamos, Tu és sempre bom, Tu és bom em todo tempo. Como é bom nós estarmos juntos e podemos lembrar e falar das coisas que recebemos e que vêm das Tuas mãos. Pela Tua palavra que podemos ler, pela Tua palavra da qual podemos aprender, crescer no conhecimento do Senhor, aprendermos, ó Deus, a andarmos conforme os Teus propósitos. Queremos, ó Deus, colocar esse momento também nas Tuas mãos, para que seja Teu Espírito Santo que venha ministrar sobre as nossas vidas, Teu Espírito Santo que venha ministrar em nossos corações, falar daquilo que precisamos ouvir, reconhecer a Tua voz, ó Deus, para estarmos alinhados com a Tua vontade. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos aqui, nas lutas, necessidades, mas que nesse momento, ó Deus, possamos entregar cada uma das nossas preocupações, das nossas ansiedades, descansarmos, ó Deus, na certeza da Tua bondade e do Teu cuidado, e estarmos com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Aqueles que estão nos acompanhando à distância, também oramos para que o Senhor alcance cada um, Senhor, neste momento, com a Tua palavra e com a Tua presença. É o que nós assim pedimos e somos gratos por esse momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, como nós falamos, esse mês de julho, nós temos tratado sobre a igreja como sinal do reino. Esse é o texto que as nossas crianças estão trabalhando nesse mês todo, né? O reino de Deus
não é comida e nem bebida, não é comer nem beber, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós temos trabalhado também, juntamente com os irmãos, acerca desse tema, né? Já no primeiro domingo, falamos sobre essa questão da caminhada, né? Com a visão, com a perspectiva do reino. Domingo passado, o Paulinho ministrou para a igreja sobre um texto muito interessante, né? de Filemon, e falando sobre a identidade do reino, nos falando a partir de uma questão bem interessante, que era justamente o fato de Filemon ser chamado, né, ou receber a carta de Paulo falando acerca do Onésimo, que era um escravo, ali uma questão social, né, da libertação daquele escravo que agora é apresentado como um irmão em Cristo, e Paulo fala justamente sobre isso, sobre essa questão de Filemon se posicionar ali como um verdadeiro cristão e dar a alforria para o Onésimo. Mas o interessante, eu destaco aqui, lembrando até aos irmãos, quando ele destacou sobre a identidade, né? A nossa identidade cristã, ou a identidade que todos nós temos a partir da nossa nacionalidade, temos diversas formas de expressão, ou várias expressões de identidade, não somente a língua, muitas vezes comidas e outras práticas que nos identificam, né, com a nossa nacionalidade. E ele destacou e lembrou muito bem sobre a linguagem do amor. A identidade nossa como cristãos, ela se faz a partir da linguagem e da prática do amor. Se nessa carta de Paulo para Filemon, ele trata dessa questão do Onésimo, como um escravo a qual ele solicita, ele pede que seja liberto, porque agora é um irmão em Cristo. No texto que nós lemos, ou na carta aos Romanos, nós vamos perceber que Paulo tem um trabalho muito mais para falar acerca daquela comunidade local. E Paulo, nesta carta, vai trazer para nós algumas situações que estavam acontecendo ali na igreja que estava em Roma. E principalmente no tocante ao relacionamento, ou aos relacionamentos dentro da comunidade da fé, e que estavam ali trazendo algumas divergências, alguns conflitos, e Paulo vai tratar justamente sobre isso. E eu acredito que, quando a gente toma um texto como esse, muito embora Paulo está, de uma forma específica, trabalhando aqui com a situação da igreja de Roma, nós também podemos trazer para nós, como comunidade de fé, porque são questões que muitas vezes fazem parte da realidade de uma comunidade religiosa, mas eu acredito que dá até para a gente ampliar tudo aquilo que Paulo está falando, porque quando nós estamos trazendo à tona questões de relacionamentos, eles muitas vezes estão acontecendo dentro de casa, no ambiente do trabalho, no ambiente ali do bairro, e não somente dentro da realidade da igreja. E aí, o texto que nós lemos, apenas o verso 17, como nós falamos, que é o texto que tem sido o texto-chave desse mês, né? É um texto que muitas vezes ele é citado, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Quantas vezes você já ouviu falar desse texto? Mas de que forma você ouviu ou ouviu a aplicação desse texto? Como é que você recebeu esse texto? Em que perspectiva isso foi apresentado para você? Porque o grande problema é que muitas vezes nós lemos os textos da Bíblia, decoramos os textos da Bíblia, mas alguns nós tomamos isoladamente, e a gente repete, e às vezes aplica em determinadas situações que nem sempre estão dentro do contexto no qual ele foi escrito. E geralmente quando você ouve alguém falar sobre o reino de Deus não é comida e nem bebida, em regra eu sempre ouço, e procurando até alguns comentários, vi muita gente até falando, né, nessa perspectiva de aplicar acerca de um hedonismo moderno, né? Falar sobre esse texto dentro da perspectiva de um hedonismo moderno, ou seja, né, uma crítica
para aqueles que vivem preocupados tão somente com os prazeres da vida, né? Já que o texto fala de comer e beber, então a gente já liga automaticamente com essa questão dos prazeres da vida, de comer, de viver, de beber, de se divertir, né? E aplica com isso, fala assim, olha, mas a vida não é dessa forma, o reino de Deus não nos chama a isso. Não que essa questão do hedonismo, né, moderno não deva ser uma reflexão nossa, uma reflexão crítica, mas na verdade não é isso que Paulo está falando. Paulo não está tratando sobre isso. Tanto é que se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que o texto, capítulo 14, ele começa da seguinte forma: acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Veja bem, não tem nada a ver com hedonismo. Ele continua, um crê que pode comer de tudo, e outro que é fraco, come só verduras e legumes. Está vendo como é que Paulo está escrevendo essa carta, começa a escrever essa carta aqui, né? Ou seja, ele está falando de um outro assunto. Se você for um pouquinho mais para frente, o verso 5, ele fala o seguinte, uma pessoa considera um dia mais importante que o outro, mas a outra julga iguais todos os dias. Mas cada um esteja inteiramente convicto em sua mente, né? Então perceba que Paulo está trazendo outras questões por trás da palavra que ele está ministrando à igreja de Roma, e justamente fala sobre alguns costumes que estavam arraigados na vida dos membros daquela comunidade, algumas práticas que eles tinham no dia a dia, e ele está justamente trazendo o quê? Né? Essa questão, né, de práticas que muitas vezes nós continuamos a carregar, e muitas vezes porque nós carregamos alguns medos também na nossa vida, de que se a gente não fizer dessa forma, pode acontecer alguma coisa conosco, né? Veja bem, ele fala aqui de um dia ser mais importante do que o outro. Talvez você possa se lembrar assim, será que Paulo está falando sobre aquela questão do sábado? Né? Possivelmente Paulo estava trazendo essa questão justamente em relação aos judeus, que tinham, né, como algo importante a guarda do sábado, mas que Paulo diz, olha, não é essencial, porque não é o sábado que salva. A salvação, a redenção é por Jesus. Mas também, ao mesmo tempo, Paulo tinha dentro da comunidade muitas pessoas advindas de grupos pagãos. E esses grupos pagãos, eles também traziam consigo questões referentes a alinhamentos de planetas, em que, quando isso acontecia, havia dias corretos ou certos para que as celebrações fossem efetuadas, para que tudo acontecesse de maneira correta. Talvez você já ouviu muita coisa sobre isso, pessoas que falam sobre a questão das datas, alinhamentos, ou até mesmo sobre essa questão legalista, né, da guarda do sábado, né, que deve ser prática da vida de todo cristão. No entanto, Paulo, além de trazer essa questão, quando você vai para o verso 13, você vai perceber o seguinte, né, que Paulo vai trazer uma outra questão. Ele primeiro fala justamente de acolher aqueles que traziam essas questões, muitas vezes se sentiam inseguros, continuavam praticando, né? E ele fala, olha, acolha aquele que é fraco na fé, aquele que ainda não entendeu a essência do Evangelho, né? E no verso 13 ele começa a trazer agora uma outra questão em relação a isso, dizendo o seguinte, e também não julguem uns aos outros, ou seja, não comece agora a achar que porque você não faz isso, você é melhor, você é mais forte, né? Ou seja, aquele que é forte na fé, não julgue o mais fraco, né? Mas também, ao mesmo tempo, pela sua consciência acerca dessas coisas, não pratique isso a ponto de fazer com que o irmão tropece na caminhada da fé. Use de amor, use de misericórdia, talvez porque você tem consciência
você tem consciência daquilo que deve fazer, consciência da sua fé, mas seja amável, seja tolerante com aquele que ainda não obteve o verdadeiro crescimento, né, dentro da caminhada da fé. Para Paulo, somando todas essas coisas, para Paulo, essas questões, comida, bebida, dias, devo comer, não devo, posso, não posso, tudo isso era algo muito secundário. Para ele, a essência da nossa vida está na pessoa de Jesus. Hoje, nos cânticos que nós tivemos aqui, tudo foi lembrado, né? Quando nós falamos da bondade de Deus, do cuidado de Deus, ou seja, a essência da nossa fé está em conhecermos a Deus como nosso Criador, sabermos da sua bondade, do seu amor, ao ponto de nos resgatar através de Jesus, e Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Não há nada mais que, sendo colocado na caminhada da fé, vai interferir, ou possa interferir naquilo que é essencial para alguém conhecer a Deus, o seu amor, e ter a certeza da vida eterna. Mas Paulo sabe muito bem que essas questões secundárias estavam entrando na vida da igreja. Como muitas vezes ela já entrou, muitas vezes tem entrado, né? E ele diz o seguinte: todas essas questões, elas são secundárias, e elas não devem ser motivo nem de discussões. Não gaste seu tempo com isso. E não deve ser motivo de orgulho espiritual. Gente que já conviveu, né, dentro dessa esfera, né, de percebermos quantas vezes as pessoas carregam consigo costumes, crendices, sabe? E achando que isso vai resolver os problemas da vida. E tiram, né, da vida com Deus a essência que é a pessoa de Jesus. Quantas vezes nós percebemos isso? E a palavra de Paulo é justamente o seguinte: seja tolerante, acolha aquele irmão com amor, com paciência. Você que tem uma caminhada boa de fé, né, dentro da igreja, quantas vezes você já não ouviu coisas, não somente como essas? A década de 90, 1990, foi muito rica com absurdos, não é? Quem não ouviu falar que não podia tomar Coca-Cola? Vocês sabiam disso? Não? Lembra, André? Por que não podia tomar Coca-Cola? Porque, segundo algumas pessoas, Coca-Cola, ao contrário, era alô diabo. Eu não sei como eles conseguiram enxergar isso, mas eles diziam que era. Nunca compre maionese Hellmann's. Aí, vocês se lembram, né? Lembra disso? Por quê? Porque Hellmann's é homem do inferno. E eu não sei como que a criatividade humana foi chegando a estas coisas e tantas outras, né? Tantas outras, e muitas vezes as pessoas, não, você não pode fazer. Tinha até um sabão em pó que não podia comprar, né? Eu não lembro, como é que era? Eu não lembro o sabão em pó que era, mas não podia comprar. Imagine, você vai comprar um sabão em pó daquela marca e lavar a roupa, a sua roupa, você já vai ficar, né, não sei, possesso, alguma coisa assim, né? E a gente foi ouvindo cada coisa, né? E, na verdade, isso que eu estou passando para os irmãos é para mostrar que essas questões que nós encontramos aqui na palavra, né, no primeiro século, sabe, começam a aparecer muito tempo depois, de forma diferente, né, e tentando colocar uma nova forma de conduta na vida das pessoas e fazendo com que Cristo deixe de ser o centro e nós nos apeguemos muito mais a crendices, né, a superstições
que na verdade não nos levam a nada, né? E o que Paulo está trazendo diante de tudo isso é porque, numa situação como essa, muitos vão dizer assim: olha, isso aqui para mim não tem valor nenhum. Eu sei em quem eu tenho crido, sei onde está a minha fé, e eu não vou dar bola para isso. Mas existem pessoas que, talvez pela insegurança da fé, não é porque não são cristãos, não são crentes, mas são ainda imaturos, vivem com medo, né? E essas pessoas convivem dentro de um mesmo ambiente. E aí Paulo está dizendo: olha, você que é forte, sabe, acolha o teu irmão, e também, olha, não fique julgando o teu irmão. E você que é fraco, sabe, olha e aprenda, e aqui cresça justamente nessa jornada. Mas para toda aquela comunidade, Paulo está lembrando o seguinte, que a nossa vida cristã, a nossa conduta, né, cristã, né, nela nós precisamos sempre priorizar aquilo que é importante, né, e tudo quanto nós formos fazer, né, nós devemos antes perguntar se a minha vida tem sido para a glória de Deus. Paulo tem, de uma maneira muito prática, muito objetiva, né, conversado com essa igreja, dizendo o seguinte: olha, pense naquilo que é essencial, pense dentro da caminhada cristã, o que é necessário que nós estejamos priorizando, o que tem que estar ocupando a nossa vida, o que tem que fazer parte da nossa caminhada de fé, e é isso que nós precisamos fazer. E quando nós fazemos, eu tenho que perguntar: isso está glorificando a Deus, ou isso já está trazendo confusão para a minha mente? Por isso, é que quando ele está trabalhando todo esse texto, no verso 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é nem comida, não é nem bebida. Sabe o que Paulo está dizendo de uma maneira bem clara? Para pensar no mundo em que você vive. Para pensar na sua vida. Você deve ter problemas, não deve? Não? Acho que você tem alguns, né? Vamos começar. Talvez hoje, aqui, uma das suas orações foi em favor de alguém da sua família. Talvez você está orando por alguém que está afastado de Deus, alguém que está doente, alguém que está sem emprego, alguém que está vivendo conflitos, não é? Não é algo sério? Não é algo sério? Você já parou para olhar o mundo em que nós estamos vivendo? Quanta luta, sabe? Quanta violência, quanta falta de amor, sabe? As pessoas, elas não se toleram. Já parou para olhar? Se você gosta de acompanhar os noticiários, como é difícil, além de serem repetitivos, né? Aquilo que se ouve de manhã, se ouve à tarde, se ouve à noite, né? Esses dias eu estava em casa com a Neila e de repente uma hora eu falei assim: desliga, vamos desligar, não está dando mais para ouvir a mesma coisa, e só coisas pesadas, não é? Coisas pesadas, e pessoas brigando com pessoas, não é? Isso é sério, isso não é sério? Isso é algo que mostra, sabe, como que nós temos questões complexas dentro da nossa vida. E não somente questões complexas, mas questões que exigem muitas vezes uma resposta nossa em relação à nossa fé. Questões que nos fazem pensar, sabe, acerca da vida, das lutas, das dificuldades, e como nós precisamos muitas vezes ter uma resposta, às vezes, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para nós mesmos, diante dessas lutas, né? E às vezes o que nós percebemos é que justamente, diante de tantas coisas sérias, preocupantes, muita gente vive a sua vida, sabe, gastando tempo com coisas que não são prioritárias. Coisas que não têm prioridade no reino de Deus. Na verdade,
quantas vezes nós percebemos as pessoas se detendo só em picuinhas, sabe, em questões completamente inúteis, coisa que não leva a nada, coisa que não nos acrescenta nada na vida, não é? Então, ficar colocando coisas secundárias, ficarmos, sabe, colocando coisas de menor importância, coisas que não determinam a nossa salvação, coisas que não falam, não determinam, não geram transformação na nossa vida. Essas coisas, quando nós trazemos essas coisas pequenas demais e as colocamos no mesmo padrão das coisas do reino, como se isso devesse ter prioridade, na verdade, Paulo está mostrando para nós que nós estamos perdendo o foco, nós estamos vivendo uma vida perdendo o foco daquilo que realmente envolve a nossa fé, fala da nossa fé em Cristo, não é? A gente tem visto pessoas gastando muito tempo em questões desnecessárias, inúteis e sem fundamentos, como nós citamos algumas delas. E quantas vezes nós que hoje vivemos aí bombardeados pelas redes sociais, nós encontramos e até nos assustamos de ver pessoas com discussões tão inúteis, que muitas vezes eu fico, às vezes percebo, vejo algumas e fico pensando, o que as pessoas pensam acerca do povo de Deus? O que as pessoas pensam acerca da igreja de Jesus? Quem é esse povo? Que às vezes está discutindo coisas que não têm relevância alguma para a vida. Então, Paulo está falando que o reino de Deus é um reino de excelência, é um reino em que as minhas preocupações são elevadas, em que as minhas preocupações, elas se referem à minha vida integralmente, à minha salvação, ao meu crescimento espiritual, à minha transformação constante para que eu consiga ser conforme a imagem de Jesus. E eu preciso estar sempre atento e pensando se as coisas nas quais eu estou preocupado, discutindo, têm sido prioridade na minha vida, são coisas determinantes para a minha salvação, são coisas que estão edificando a igreja onde eu congrego, né? São coisas que estão agradando a Deus, são coisas que estão glorificando o Senhor. Ler Romanos 14:17 e dizer, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é ser desafiado para a gente viver, sabe, na real dimensão do reino de Deus, onde eu possa acolher meu irmão e entender que eu convivo, eu não estou sozinho, mas eu convivo com irmãos que muitas vezes estão com dificuldades, irmãos que pensam diferente, irmãos que agem diferente, né? E aprender a viver com aqueles que são diferentes. E aprender a viver com aqueles que são diferentes. Acolher e aprender a viver com os diferentes. Ou seja, você pode estar perguntando aí, então, pastor, quer dizer que a igreja é um lugar que tem que aceitar tudo? Né? Nós temos que ter, dentro de uma visão mais moderna, sermos inclusivos? Podemos aceitar tudo? Não. Na verdade, nós temos que entender aquilo que Paulo está falando aqui. E quando ele está falando dessa liberdade cristã, por isso que ele fala, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu posso fazer tudo, mas eu sei que nem tudo me convém. E aí Paulo, antes de mais nada, ele está falando que eu tenho a liberdade. Em Cristo eu tenho essa liberdade para escolher aquilo que eu devo fazer. Mas eu devo olhar para a vida e entender que as questões da vida, elas passam por três marcas ou três características que eu devo avaliar.
é a questão da moral, aquilo que é moral, aquilo que é imoral e aquilo que é amoral. Paulo está falando aqui nesse texto sobre isso. Porque quando ele está falando sobre eu posso, ou a igreja aceita tudo, né? Ele está, antes de mais nada, falando o seguinte: olha, primeiro pense que na vida existe aquilo que é moral. O que é moral? Moral é tudo aquilo que se refere às virtudes que nós devemos praticar dentro da nossa existência, principalmente aquelas que falam do ser de Deus, falam da característica do próprio Deus, da marca do caráter de Deus. Quando eu falo de uma coisa moral, eu posso falar para você do amor, que é marca de Deus, é parte do caráter de Deus. O amor com que você e eu devemos amar uns aos outros. Quando eu falo de algo moral, eu falo de uma virtude como, por exemplo, a paciência. Quando eu falo de alguma coisa moral, eu falo sobre a persistência, eu falo sobre a misericórdia, coisas que devem estar presentes na nossa vida, coisas que devem ser praticadas, né, em todos os tempos, em todos os lugares. Se você olha para a história, essas virtudes, elas são marcadas em todo o tempo na história humana. Então, coisas que nós devemos fazer, coisas que fazem parte das virtudes da existência humana e que devem ser feitas ou praticadas em todos os tempos e em todos os lugares. Quando a gente fala de coisas imorais, aí nós já estamos falando daquelas coisas erradas, né? E não importa o tempo, nem o contexto. Nem se é no passado, nem se é do presente, nem se é aqui no Brasil, nem se é em outro lugar, essas coisas são sempre repudiadas pelos filhos de Deus. As coisas imorais são aquelas que, na verdade, em todo tempo, ao contrário das morais, elas são repudiadas. Mas existem as coisas que são amorais, né? O que Paulo está falando? É justamente daquilo que ele está trazendo no texto. Aquelas coisas que, na verdade, elas podem até se tornar inconvenientes e escandalosas, mas elas dependem da situação. Ele está falando aqui de comer carne ou não comer carne, isso depende da situação. Ou seja, era essa questão que ele aqui estava tratando, justamente na questão de comer carne, de não comer carne. Em outros textos ele trabalha sobre a questão de alimentos que eram sacrificados aos ídolos pagãos. Há um outro texto que ele fala sobre beber vinho, né? Ou seja, Paulo trabalha sobre essas questões, lembrando que elas têm um valor dentro do contexto. Essas são as coisas amorais. Mas veja como ele termina o verso número 5. Cada um esteja convicto na sua mente. Você tem que ter certeza, convicção daquilo que você vai fazer em relação a essas coisas. Por que eu como? Por que eu não como? Por que eu vou? Por que eu não vou? E ter essa convicção para que você não seja acusado pela sua própria consciência de ter feito alguma coisa errada. Mas voltando, a partir disso, então, Paulo nos ensina uma coisa muito importante. A igreja de Deus, ela tem a porta aberta para todos, mas a igreja de Deus não tem a porta aberta para tudo. Aí está a diferença. Acolha. A igreja de Deus, ela deve ser, e é uma coisa que nós sempre falamos aqui, uma igreja acolhedora. Acolhedora para com as pessoas, mas ela não acolhe tudo. A prática imoral, ela não tem lugar dentro da casa de Deus. Ou seja, acolhemos todos, mas não aceitamos tudo. Isso significa que nós devemos aprender acerca desse acolhimento. Separamos as pessoas, porque elas precisam ser recebidas, elas precisam ser acolhidas, mas as práticas precisam ser repudiadas e essas pessoas precisam ser ensinadas para que possam abandonar aquilo que não agrada a Deus. De forma bem prática, eu quero deixar 3 coisas rapidamente para você pensar aqui dentro dessa proposta, dessa palavra que Paulo, ele fala acerca
né, dessa tolerância para com os fracos na fé, sobre a liberdade que nós temos para as nossas ações, mas o amor como, né, o fundamento de tudo que nós vamos fazer. E, na verdade, Paulo nos dá vários ensinamentos dentro desse texto, mas eu só quero destacar rapidamente três coisas ou três pontuações no tocante a entendermos que, como agentes do reino de Deus aqui na terra, nós precisamos realmente estar praticando essas coisas, vivenciando essas coisas, para que justamente nós sejamos identificados, ou nós tenhamos essa identidade como membros do reino de Deus. Verso 13, né? Então vamos começar pelo verso 13, porque Paulo fala o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é algo que está sempre maior, acima dessas questões, né, que muitas vezes são muito pequenas para entendermos o chamado de Deus para a nossa vida. Primeiro, ele nos diz assim: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do seu irmão. Ou seja, primeira lição que Paulo nos ensina: tenha na sua vida o propósito de não julgar o seu irmão e nem de se tornar tropeço para ele no caminho. Primeira coisa que Paulo fala: tenha um propósito na sua vida, não julgue. Não julgue, não se faça juiz de ninguém. Por que Paulo fala isso? Porque se você perceber bem a palavra de Deus, ela diz o seguinte: porque o reino de Deus, reino, o que é o reino? Paulo não está falando de algo material, Paulo está falando de algo espiritual, Paulo está falando de uma tomada de consciência, Paulo está falando de um governo que vem sobre as nossas vidas a partir do nosso reconhecimento de Jesus como nosso Salvador e Senhor. Como a Marley citou aqui, Gálatas 2:20, né? Já não sou, estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, vivo pelo amor de Cristo que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, governo significa que tem alguém que comanda. Reino significa que tem algum rei que é o meu mentor, o meu Senhor, que conduz a minha vida e a Ele eu obedeço. E a palavra dele é justamente essa, né? Que eu devo fazer aquilo que Ele me ensina. O senhorio de Cristo é uma marca da nossa fé. Agora, como é que eu vou mostrar diante do mundo que Jesus é meu Senhor? Se você voltar para a palavra da semana passada, logo você vai ter a resposta, a partir da identificação da sua linguagem, como uma linguagem de quem faz parte desse reino, e a linguagem é a linguagem justamente do amor. Na medida em que você consegue amar, você sabe amar, e você vive em amor, você vive em sabedoria, e a sabedoria te leva à moderação, à tolerância, ao acolhimento. Você justamente mostra, né, que você faz parte desse reino, né? A gente precisa entender, olhar muitas vezes para a palavra e entendermos como que, na mesma medida em que nós fomos libertos, e Jesus fala: vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos a liberdade, mas essa liberdade, ela nos coloca diante do senhorio de Jesus. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. E a gente tem batido muito nessa tecla. E como cristãos, a nossa liberdade, ela acontece na vontade de Jesus. E aí vem um irmão e leu lá na carta de Paulo aos Filipenses, 4:13, um texto muito bonito, e às vezes ele não leu na Bíblia, ele leu no adesivo que estava atrás de um carro, ou alguém que colocou lá no Instagram, no Facebook: tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso? Quantas vezes você já viu gente interpretando e vivendo de maneira errada esse texto? Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso fazer tudo, né? Saio aí com meu cartão de crédito,
levanto meu cartão de crédito, tudo posso naquele que me fortalece. É isso? No dia que chega o boleto, Deus é fiel. Tem que responder alguma coisa. Meus irmãos, quando Paulo está falando tudo posso naquele que me fortalece, ele não está entregando para nós, sabe, uma licença para fazer qualquer coisa. Ele não está dizendo, vai, faz o que você quiser, você pode tudo. E não tem consequência, porque o mesmo livro de Gálatas, ele fala, olha, meus queridos, de Deus não se zomba, o que o homem planta, ele colhe, não é? Ou seja, usa o cartão, mas não esquece que chega o boleto. Está certo? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A vida é assim. E aí, ele está lembrando para nós, Paulo, não é que nós temos uma licença para fazer qualquer coisa, mas ao contrário. Esse tudo posso naquele que me fortalece é uma declaração do senhorio de Cristo na minha vida que me impede que o meu ego, o meu eu se levante e faça coisas erradas, sabe? E faça bobagem na vida. É a capacidade que o Senhor me dá para dizer, não, isso não é bom, isso não me abençoa, isso não me edifica, isso não ajuda quem está do meu lado. Então, quando o apóstolo Paulo está aqui trazendo toda essa questão, né, que nós precisamos ter esse propósito de não julgarmos o nosso irmão, é justamente, né, para dizermos, você tem a liberdade para fazer qualquer coisa, mas você tem o poder de Jesus na sua vida para realmente olhar para aquele que está do teu lado e não se tornar tropeço na vida dele, não escandalizar, não julgar, não fazer aquilo que não convém com alguém que Deus criou e ama da mesma forma que Ele ama você. Ou seja, né, nós, ao mesmo tempo que temos essa liberdade em Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, mas nós também, e é interessante o texto, no verso 18, ele diz assim, quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus, é aceito entre os homens. Da mesma forma que nós somos livres, da mesma forma nós somos chamados a sermos servos dóceis e amáveis para quem está do nosso lado. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui e nos chama a atenção, é justamente a entendermos diante de todo esse quadro amoral, né, de comer carne, não comer carne, de que nós estejamos cientes de uma coisa, de que a impureza, ela não está nas coisas externas, mas ela está sempre no nosso interior. Às vezes nós passamos a julgar, a criticar, e o verso 14 diz aqui, eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera, para isso ele é impuro. Ou seja, para quem considera. E quando ele fala isso, ele está lembrando o quê? Aquilo que o próprio Jesus ensinou para nós nos evangelhos. Queridos, né, o que contamina o homem, o que torna o homem impuro, não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai pela sua boca. Não é aquilo que nós recebemos, né, que vai nos tornar impuros, mas é como isso é tratado dentro do nosso coração. Como está o nosso coração. E é por isso que Provérbios nos traz uma advertência e uma exortação muito importante. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Guarde o coração. No reino de Deus, existe algo muito mais importante do que pensar na comida e na bebida material. É como está o nosso coração. Entendermos da pureza, não dos alimentos, mas a pureza do nosso interior. Então, quando ele nos fala isso, ele nos dá uma outra orientação. Sabe, sejamos sábios, sejamos prudentes dentro do nosso procedimento. Cuidemos de que, na nossa vida, nós
estejamos sempre para abençoar e nunca para amaldiçoar. Que a nossa vida sempre seja um instrumento de bênção e nunca um instrumento de maldição. Eu termino com os versos 19 e 20, quando Paulo termina dizendo assim: portanto, depois de dizer, o reino de Deus não é comida e nem bebida, e ele diz assim: portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua, e não destruas a obra de Deus por causa da comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso um motivo de tropeço. Paulo nos dá uma lição aqui muito importante. Sigamos as coisas que servem para a paz e contribuem para a edificação mútua. Como membros do reino de Deus, invista mais em relacionamentos do que em rituais. Esse é o último ensino que Paulo nos deixa aqui. Antes de qualquer juízo, antes de qualquer comentário, antes de julgarmos qualquer pessoa, procure conhecê-la. Procure conhecê-la. Talvez esse seja um dos grandes problemas nossos. Nós muitas vezes falamos das pessoas sem conhecê-las, sem saber quem elas são, sem saber o que elas passam, sem saber de onde elas vêm, das angústias que elas carregam. Nós apenas olhamos para o exterior e dizemos: isso é isso, isso é aquilo, e tecemos os nossos juízos. Principalmente hoje, no tempo em que nós estamos vendo as pessoas através das redes sociais, e num tempo em que os relacionamentos são marcados pela superficialidade. Não é verdade? A gente fala isso, é um desafio para nós também. A gente não tem tempo para as pessoas, a gente tem tempo para as coisas. Não é verdade? Você já parou nessa semana, ou hoje? Você está pensando na sua semana, não está? Está pensando no quê? Nas coisas que você tem que fazer. Concorda comigo? Tem alguém aqui que por acaso hoje pensou o seguinte: eu estou com uma amiga doente, eu vou lá visitá-la. Não, se sobrar tempo eu vou pensar nisso. A gente vive ensimesmados. São sempre as nossas coisas, as nossas preocupações, e a gente não tem tempo. Como a gente não tem tempo, a gente não conhece as pessoas. Como a gente não conhece as pessoas, nós não sabemos quem elas são. Mas se ela postar alguma coisa na rede social, eu vou dizer: essa pessoa é assim, essa pessoa é desse jeito. Mas a partir do quê? A partir do quê? Paulo está dizendo o seguinte: invista mais em relacionamentos do que em rituais. Muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com os protocolos da vida, ou até mesmo com os protocolos da religião, e não investimos naquilo que é mais importante, que é justamente as pessoas. E numa igreja madura, nós vamos ter sempre aqueles que são fracos, porque vivem com medo e carregam os seus medos, e temos aqueles que são fortes, que têm a consciência de quem são em Cristo. Mas a grande verdade é que dentro de uma comunidade madura, os fracos aprendem com os fortes e os fortes amam os fracos para que eles consigam ser fortalecidos. E assim é que ambos crescem, e a igreja, ela mostra que ela é realmente um agente do reino de Deus. Cristo se faz Senhor de todos. Quando a gente fala de que o reino de Deus não é comida e não é bebida, nós estamos falando que quem caminha a caminhada do reino de Deus procura ter pensamentos elevados,
pensa naquilo que é importante, carrega no coração aquilo que é essencial para nos conduzir ao crescimento e à vida. Ou seja, não é julgando o irmão, não é criticando o comportamento desse ou daquele, mas como ele fala, e depois ainda nós vamos trabalhar, o reino é justiça, o reino é paz, o reino é alegria. Ou seja, é a justiça de saber que o meu irmão, ele tem as suas falhas, mas eu também tenho a minha. E Deus, ele nos acolheu, tanto a mim quanto a ele. E eu devo caminhar com ele como meu irmão em Cristo. Assim como nós vimos na história de Onésimo. Caminhar, entender que essa caminhada, na medida em que eu entendo essa verdade, ela se torna uma caminhada, sabe, de paz e de alegria, porque ela é uma caminhada orientada por quem? Pelo Espírito Santo que nos une, que quebra o individualismo, que quebra o egoísmo, que quebra tudo aquilo que divide, para fazer com que nós sejamos verdadeiramente corpo de Cristo, igreja, povo que está falando do reino de Deus, ou seja, de que são conduzidos por um rei, e que esse rei realmente comanda a nossa vida, comanda os nossos atos, comanda os nossos gestos, comanda os nossos sentimentos, e tudo é feito para a glória